Hoje eu quero falar com você que tem dúvidas sobre como funciona uma ação de despejo por denúncia vazia, ou seja, aquela que a gente não precisa explicar o motivo pelo qual quer o imóvel de volta, em um contrato de locação comercial. Como que funciona? Quais são os passos dessa ação? Quais são os requisitos? Se você é locador ou se você é inquilino, é bom prestar atenção nesse vídeo porque eu vou fazer um passo a passo aqui de quais são os requisitos, de como é o funcionamento dessa ação e você pode utilizar essas dicas aqui em relação ao seu contrato de aluguel também. Bom, primeiramente a gente precisa entender que a denúncia vazia é uma denúncia ou na verdade é um pedido de rescisão do contrato, um pedido de devolução do imóvel sem nenhuma explicação. Você não precisa dizer que quer o imóvel de volta porque vai reformá-lo, porque vai alugar para outra pessoa, porque você não quer aquela pessoa mais no imóvel, enfim. A denúncia vazia, ela não tem explicação alguma. Você só diz que quer o imóvel de volta e não precisa explicar ou provar mais nada em relação a isso. Mas essa denúncia vazia, apesar de ser um procedimento sem nenhuma explicação, ela tem alguns requisitos. E quando a gente fala aqui de locação comercial, a gente tem alguns pontos que precisam ser cumpridos, senão essa ação não vai dar certo. Então, se você é inquilino ou locador, preste atenção porque isso é importantíssimo no seu contrato de locação e eventualmente até em uma ação judicial. O primeiro ponto aqui, ou o primeiro passo para uma ação como essa, é a natureza dessa locação. O contrato de aluguel ele não pode ser do tipo residencial. Para essa denúncia que a gente está falando aqui, denúncia vazia, nesse tipo de locação, nós estamos tratando da locação comercial, ou seja, aquele imóvel tem que ser usado como destinação para um comércio em geral. Pode ser um supermercado, uma oficina, uma farmácia, enfim, qualquer finalidade que seja comercial. O segundo passo para uma ação como essa é que o contrato tem que ser por prazo indeterminado. Ou seja, esse contrato tem que ter tido um começo, mas sem uma previsão de final. Porque se houver um contrato escrito ou verbal dizendo que aquela locação, por exemplo, tem 5 anos e esse pedido que você está querendo fazer, ou que o seu locador fez de denúncia vazia, está ainda dentro desse prazo da locação, não é possível fazer esse tipo de rescisão do contrato e esse tipo de despejo. Vai ter que ser por outro motivo, mas não por esse. Então é preciso que o contrato não tenha um prazo mais previsto. Esse contrato pode até ter começado com um prazo determinado, por exemplo, a locação começou com 1 ano e dali para frente vocês não fizeram mais nenhum contrato, mas mesmo assim a locação continuou. Esse período, depois do final do primeiro prazo, é considerado como um contrato por prazo indeterminado. Então, se você não fez um novo contrato prevendo uma nova data, esse contrato vai seguir por prazo indeterminado. Mas preste muita atenção no contrato, principalmente esses que são copiados da internet, porque às vezes tem uma previsão lá de uma cláusula que prevê a renovação automática do contrato pelo mesmo prazo que foi previsto anteriormente. Se tiver essa cláusula no contrato, isso pode impedir esse tipo de despejo, porque aí o contrato, apesar de vocês não terem feito outro, ele está se renovando automaticamente por aquele prazo previsto inicialmente. E aí o prazo do contrato ele não é mais não vai ser mais indeterminado. Ele vai ser por prazo determinado e aí não tem como propor essa ação. Então preste muita atenção no contrato que você vai fazer e também tem uma assessoria especializada te auxiliando, porque as consequências de cada palavra que é escrita ali, ela tem uma profundidade que às vezes você não entende ou compreende ou sabe a dimensão. Por isso que é importante ter um advogado te auxiliando. O terceiro passo para esse tipo de despejo é que seja feita uma notificação pelo locador para o locatário. Essa notificação ela tem que dar um prazo de 30 dias para que a pessoa deixe o imóvel e recomendamos sempre que ela seja feita ou por correios com aviso de recebimento ou pelo cartório, porque assim fica registrado a entrega do documento, registrado o teor do documento também. É importante você ter tudo isso em mãos, porque a notificação é imprescindível para esse tipo de ação. Um quarto passo que a gente tem aqui é que a ação de despejo por denúncia vazia em um contrato comercial com prazo indeterminado, ela tem que ser proposta em até 30 dias após o cumprimento dessa notificação. Então você entregou a notificação, por exemplo, no dia 15 de novembro de 2021. Essa notificação tem 30 dias, então ela vai até 15 de dezembro de 2021.
e você tem mais 30 dias a partir do final desse prazo para poder entrar com a ação de despejo. Se você não entrar com essa ação de despejo, no exemplo que eu dei aqui, até 15 de janeiro de 2022, você perde o direito de propor essa ação e você tem que repetir o procedimento da notificação para fazer esse requerimento. E um quinto passo é que é exigência da lei para esse tipo de ação de despejo que seja dada a caução de um valor de 3 vezes o equivalente do aluguel. Então, se a locação tem um valor mensal de R$2.000, você tem que fazer a caução de R$6.000, provavelmente assim que o juiz deferir a medida liminar para que ela seja cumprida, porque é uma espécie de contragarantia para que, caso essa ação não dê certo futuramente, aquilo ali sirva como um começo de indenização para o inquilino que sofreu prejuízos com essa liminar que foi concedida. E alguns detalhes são importantes aqui da gente ressaltar. Depois que for proposta uma ação como essa, se o juiz conceder a medida liminar, o inquilino vai ter 15 dias para desocupar o imóvel. Esse é o prazo que ele tem para recorrer e tentar conseguir uma outra liminar para suspender essa primeira. Caso contrário, ele tem que deixar o imóvel, mas mesmo assim o processo seguirá para julgamento via sentença. E lógico que antes disso ele vai apresentar sua defesa, ele tem essa oportunidade, pode inclusive pedir para que sejam produzidas provas como testemunhas, mas esse é o segmento normal de uma ação como essa. Então, se você é locador ou inquilino, está pensando em propor uma ação contra o seu inquilino, ou então o seu locador propôs uma ação como essa, ou te encaminhou essa primeira notificação, você já sabe quais serão os próximos passos e o que você pode fazer para sair de um problema como esse ou evitar um prejuízo maior. Esse é o vídeo de hoje e até mais.